Boa tarde, gente. Então, nesse tutorial, eu vou ensinar vocês como criar data e hora no Flash. Então, o primeiro passo aqui, eu vou abrir o programa Flash. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar duas camadas. Então, eu vou criar a camada Display, dou um Enter, mando inserir uma camada nova. Eu vou colocar o nome dessa camada de Action. Na camada Action, eu aproveito para selecionar o quadro 1 e vou inserir um quadro-chave através da tecla F6. Então, pode ver que na camada Action eu tenho dois quadros-chave. Seleciono o quadro 1, ou o quadro-chave 1 da camada Action, e aperto a tecla F9, ou venho aqui no menu Janela, Ações, pode ver que F9. E aqui eu vou começar a digitar o meu código em ActionScript. Então, para eu poder criar data e hora no Flash, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma função. Para eu criar uma função em ActionScript, é feita através da palavra function. Vou criar uma função chamada configurar relógio. Vou criar o nome dela e já explico por quê. Configurar relógio. E vou passar uma variável como argumento aqui. Vou colocar um comentário aqui, ó, abertura da função, e aqui eu vou colocar fechamento da função. Certo, gente? Então é o seguinte, continuando aqui, ó. Só para ficar claro, como eu preciso apresentar, eu quero apresentar na tela um formato assim, ó. Agora são 15 horas e quantos minutos? 45 minutos, sei lá, e 10 segundos. Como eu preciso configurar isso, eu estou criando uma função de tal forma que aqueles números que tiver comprimento 1, por exemplo, de 1 até 9, que tem comprimento 1, eu vou colocar simplesmente um 0 na frente para apresentar dessa forma. 0, 1, 0, 2, 9, assim por diante, tá? Então, por isso que eu estou criando essa função, justamente para configurar esse relógio, tanto a hora, minuto, segundo no meu sistema. Eu vou fazer aqui e vou explicando que vai ficar mais fácil. Então, eu criei uma função chamada configurar relógio e estou passando uma variável chamada arg. Ele que vai receber o tempo meu, sendo que se esse tempo for 1, 2, 3, eu estou criando essa função porque eu quero colocar um 0 na frente para criar um padrão. Então, 3 horas e 5 minutos, para criar um padrão, uma forma assim, ó, para o meu relógio, para não aparecer simplesmente dessa forma aqui, ó, 3, 2.5, tá? Então vamos lá, para eu fazer isso, eu faço através da estrutura if. Chamo uma função chamada length e vou passar minha variável, explicando. O que eu estou dizendo para ele? Ó? Se o comprimento da minha variável arg for o que? Igual a 1, então esse aqui está sendo, só fazer um comentário aqui, ó, abertura do if e esse fechamento do if. Então aqui eu abri o if, estou fechando aqui, ó. E dentro do if eu faço isso, ó, a variável arg minha recebe, abro aspa, coloco o número 0, fecho aspa. Para eu poder concatenar em ActionScript, ou seja, juntar duas coisas, eu uso o operador mais. Então eu quero juntar esse 0 mais a variável minha arg, ponto e vírgula. Agora fica mais fácil explicar. Imagina que chegou o número 1 aqui para essa variável arg. Aí eu 1, então só para escrever aqui, ó, 1, 2, 3, do 1 até o 9 tem comprimento 1. E eu quero colocar justamente colocar um 0 na frente, para ficar dessa forma aqui. Então se chegar um 1, o 5 aqui, ó, por exemplo, chegou o 5. 5, o comprimento da variável 5 é igual a 1, então coloco o 0 na frente e pego o 5, aí ele vai apresentar para mim 0, 5, tá? Como eu preciso retornar ela, eu coloco aqui, ó, return arg. Porém, se o número for maior que 9, como por exemplo 10, 11,
e assim por diante, eu não faço nada. Então ele vai cair na estrutura else meu. Então, se for o comprimento igual a 1, faça isso. Se não, então else. Se não, o que eu vou fazer? Mesma forma, comentando aqui, ó, a abertura do else, e aqui está sendo fechamento do else. Se o número for maior que 9, então vai cair na estrutura else, e aqui eu falo que simplesmente uma variável arg recebe ela própria. Então, se aqui chegou o 15, 15, comprimento da variável do número 15 é comprimento 2. Pode ver, ó, tem 2 caracteres aqui, ó. Não é igual a 1, então não vai cair no C, vai cair no C não. Então 15 recebe 15 mesmo. Mando retornar ela para eu usar essa variável em outros lugares do meu código, tá bom? Essa é a primeira parte da videoaula.